todos estejam bem. Hoje quero falar sobre um dos mais belos sermões do Padre Antônio Vieira, o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608. Foi chefe de uma missão jesuítica no Maranhão. Foi perseguido pela Inquisição Portuguesa porque esteve implicado no século XVII em muitas questões políticas e religiosas, envolvendo, entre outros assuntos, os indígenas do Brasil, os judeus e os interesses coloniais. Escreveu de forma crítica e irônica sermões, cartas, textos proféticos, peças de teatro e poesia. Morreu em Salvador em 1697. O sermão de Santo Antônio aos Peixes é proferido no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, no ano de 1654, em São Luís do Maranhão. A motivação do sermão é a situação difícil dos indígenas brasileiros e a defesa de seus direitos e, especialmente, a condenação da exploração dos indígenas por parte dos colonos estabelecidos na região do Maranhão. Vale a pena mencionar que é fácil perceber nos sermões do Padre Antônio Vieira aqueles objetivos já conhecidos da retórica: o caráter prático, pedagógico e educativo, o chamado Dosteri, o caráter estético e plástico, o chamado Delectare, e o caráter persuasivo, a capacidade de comoção e conversão, o caráter que permite a mudança de comportamento, o chamado Movere. Padre Antônio Vieira é do período barroco e escreve nesse estilo. O barroco vai do fim do século XVI a meados do século XVIII e é um período literário marcado pela exuberância, pessimismo, contraste entre razão e emoção e predomínio de metáforas, hipérboles e outras figuras de linguagem. O barroco tinha duas tendências básicas. Não existe um texto barroco puramente cultista ou conceptista. Sempre há a predominância de uma dessas duas tendências na obra. No caso dos sermões do Padre Antônio Vieira, o que predomina é o estilo conceptista, onde há mais clareza. Os seus sermões seguem a estrutura clássica: um exórdio, que é a introdução, a argumentação ou exposição, que é o desenvolvimento, e a peroração, que é a conclusão. É necessário ler o sermão, que é dividido em 6 capítulos, com muita atenção para absorver toda a beleza contida nele. No capítulo 1, Vieira lembra que Cristo diz que os pregadores são o sal da terra. Quer que os pregadores façam o que o sal faz: combater a corrupção. Qual seria a causa da corrupção? Ou o sal não salga, ou a terra não se deixa salgar, ou seja, não é pregada a verdadeira doutrina, ou os ouvintes não querem receber qualquer ensinamento. Lembra que Cristo diz: se o sal não salga, deve ser lançado fora por ser inútil e pisado por todos. Mas e se a terra não se deixa salgar? Para isso, Cristo não tem a solução. Padre Antônio Vieira diz que quem tem a solução é Santo Antônio. Conta que Santo Antônio pregava contra os hereges em Arimino, na Itália,
e como não obtinha resultado, não deixou de insistir. Então o que ele fez? Ele mudou o púlpito de lugar e também o auditório. Ele deixou as praças e foi ao mar e disse: já que não querem ouvir os homens, que me ouçam os peixes. Começam a chegar os peixes, grandes e pequenos, e com as cabeças de fora começam a ouvir Santo Antônio. Então o padre Antônio Vieira imita Santo Antônio e se dirige para o mar. No capítulo 2, ele começa a falar que os peixes têm a qualidade de ouvir e não falar. São as primeiras criaturas que Deus criou. Existem em maior quantidade e quem visse a cena ficaria impressionado. Os peixes como homens no mar e os homens como feras na terra. Menciona o episódio bíblico em que Jonas foi jogado ao mar por homens e recolhido e salvo por uma baleia para ir pregar em Nínive. Se sabe que baleia não é um peixe, né? Mas é parecido. Ele admira a característica arisca dos peixes e diz a eles: peixes, quanto mais longe dos homens, melhor. Diz que os outros animais são mais próximos dos homens, mas ao custo de algum sofrimento. Lembra do dilúvio em que escaparam apenas um par de cada espécie, mas os peixes escaparam todos. É lindo como o padre Antônio Vieira emenda tudo isso no seu sermão. No capítulo 3, ele fala que há peixes que têm, por seu comportamento ou característica física, alguma coisa a ensinar aos homens. Então ele louva esses peixes. Cita o peixe de Tobias, cujo fel cura a cegueira. A rêmora, tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, representa a moderação. O torpedo, que por tremer muito, simboliza o arrependimento. E o quatro olhos, que por olhar simultaneamente para cima e para baixo, simboliza a distinção entre o bem e o mal e entre o céu e o inferno. No capítulo 4 faz repreensões aos peixes, que na verdade são repreensões aos homens, dizendo que uns peixes comem outros. Os grandes comem os pequenos. Caso fosse o contrário, seria menos mal. Então convida os peixes a olharem lá do mar para a terra, para as cidades, e pergunta: cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acreedores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come-o o médico, que o curou ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, come-a a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa, come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. No capítulo 5, denuncia os vícios dos homens, referindo-se às características dos peixes, e faz repreensões a alguns deles. Adverte os roncadores, que mesmo sendo tão pequenos, fazem muito barulho, são arrogantes. Repreende os pegadores, porque não só se aproximam dos peixes maiores, mas de tal sorte se grudam a um maior
que jamais se soltam a ponto de morrerem quando morrem os peixes que os abrigam. Esses pegadores são verdadeiros parasitas. Censura o peixe voador por ser vaidoso, ambicioso, que tenha a presunção de voar quando devia apenas nadar. Censura por não se contentar com o vasto oceano e por querer ocupar outro elemento, o ar. Padre Antônio Vieira diz que quem quer ocupar mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Ele diz que quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe e nem nade. Recrimina, mais do que a todos, o polvo, que não é peixe, mas é tratado no sermão como tal. Ele diz que o polvo é traidor e maldoso, que com suas cores, que no camaleão é pompa, nele é malícia, que com seu jeito manso e disfarçado é mais traidor que Judas. No capítulo 6, acaba o sermão se despedindo dos peixes, dizendo que eles devem louvar a Deus por serem tão numerosos, tão distintos e formosos, e por viverem num elemento que é a água, que é tão vasto e tão puro. Bem, eu agradeço por terem assistido, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.